Oi. Bem conversadinho, pô. Sai. Pode deixar. Para votar, o conselheiro levanta a mão. Só o conselheiro levanta a mão. Bom dia a todos e a todas. Quero inicialmente pedir desculpa pelo atraso. Nós estávamos em outra atividade da secretaria e vamos iniciar. Gostaria de convidar todos para fazer uma oração inicial. Você senta lá. É a secretária. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Convocação, leitura da convocação. Montes Claros, 15 de maio de 2026. Prezado e prezada conselheiro e conselheiro, o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca a Vossa Senhoria para a 275ª reunião extraordinária deste Conselho. Data 18 de maio de 2026, segunda-feira, horário às 10 horas, na Secretaria Municipal de Saúde, sala do Conselho. Sala de reuniões, tá? Expediente, justificativa de ausência de conselheiros. Eu posso falar Você um. pode falar, Márcio? Secretária. Luciana, Amanda. Vai. O nosso secretário executivo ele está Tá de atestado. Então, nós vamos fazer aqui as anotações para depois passar para ele fazer a auxiliar. Pode falar aos justificativos de ausências. Luciana, Amanda, Júlio César, são esses quatro, esses três por enquanto. Lembrando, Justificativo aqui do Fernando, aniversário, não tinha que deixar os meninos hoje. Mais alguma? Edmilson, Podemos continuar? Comunicação em fórum, presidência. Comunicação dessa nossa primeira reunião extraordinária, né, do ano 2026, 2029. Agradeço a presença de todos. Foi por uma questão mesmo de urgência na pauta, foi suscitada com tanta rapidez a nossa reunião. Seria na próxima sexta, a ideia que fosse na sexta-feira dessa semana, mas os trâmites para a liberação do recurso poderiam ser dificultados
histórias e mais para fazer muita coisa para o jogo do grupo, para que a gente pudesse encontrar uma data viável para fazer essa discussão. Foi sugerido que a gente fizesse sem a necessidade da reunião com os conselheiros, né? Pela prerrogativa do presidente, mas eu fiz a opção de que a gente fizesse a reunião extraordinária. Devido à urgência da solicitação, o presidente tem a prerrogativa de fazer a aprovação e posteriormente trazer ao pleno para que a gente pudesse fazer posteriormente a aprovação. Tá? Mas eu entendo que é viável, é possível, é legal, é interessante que a gente tenha essa possibilidade. É a primeira vez que nós vamos fazer essa aprovação de emendas. Tá? É a primeira vez que nós vamos, conforme a lei municipal, a prerrogativa de ter essa avaliação do Conselho para a aprovação do recurso das emendas. Assim deles. A gente vinha sempre discutindo essas questões das emendas, até pedimos ao secretário da relação no ano passado de todas as emendas que foram investidas aqui em Montes Claros, mas a partir de agora nós vamos ter esse controle e essa possibilidade de fazer esse debate também. Ok. Secretaria Executiva, ela está Já atestado, secretária, tem alguma comunicação em forma? Conselheiros, palavras aos conselheiros. Gosto. Vai do lado de cá assim, ó, por causa da caixa de som, senão dá microfonia. Bom dia a todos e a todas. Pessoal, Gosto. Dá um passinho. Isso. Só por conta do. Para não ficar do lado da caixa do microfone. Vamos ser rápido, gente. No dia 30 de janeiro de 2026 foi publicado o decreto 5197 de 2026. O decreto é o regulamento, para vocês lerem aí, eu acho que todo mundo já recebeu. Vou ser rápido aqui. Só que é o seguinte, gente, ele foi, eu acho que é 25 de dezembro de 2025, foi promulgado a lei, tem 4 meses. Agora, como o presidente falou, a primeira vez que a gente está usando esse decreto. Eu tenho algumas coisas para ser falado aqui, que a gente tem que observar. Eu faço parte da contratualização. E nesse meio está sendo feito por Maria Clara, por Frederico, pergunta do hospital sobre a demanda. Recente agora, um hospital foi comentada a demanda, tipo assim, claro que não posso fazer porque o procedimento é caro, porque 40 mil prótese, entendeu? O custo é baixo, mas somos exemplos. Ortopedia, entendeu? Então tem muitas coisas que precisam ser revistas, são os gargalos essenciais. Eu pediria ao presidente, a mesa diretora, que pedisse a lista dos gargalos essenciais para a gente trabalhar em cima disso. E são emendas, cada uma, vocês verem aí, são locadas, pagamento disso, custeio, cada uma fala uma coisa, mas é dinheiro que entra no hospital. Eu sei que não é fácil lidar com isso, mas gargalos essenciais, gente, tem anos que nós estamos tentando e não está sendo resolvido. Vamos ver se a gente batalha isso aí. E tenha visto, presidente, vou finalizar aqui a minha fala. Eu não sei por qual motivo, 5 mil e fala na fila de fisioterapia, não sei por qual motivo. Quer dizer, você faz uma cirurgia e o seu cara vai ficar mandando, porque não vai fazer a fisioterapia, já sarou por gravidade. Só isso que eu tenho que comentar. Fica mais perto do lado aqui, se você quiser sentar e falar também. Gerar uma situação. A gente leva informação, quem são os técnicos da secretaria que vão
que estão aqui, que vão estar representando a secretaria. Os técnicos da secretaria vão para a gente perguntar sobre essas emendas aqui. João, vai apresentar? É só para eu saber. Quem vai apresentar? Não, eu quero é só para eu saber quantos estão. Beleza. Outra coisa, esse decreto aqui não é uma benesse do prefeito, não. Esse decreto está na lei. A lei é clara, a lei 842, a lei 880 e a lei complementar 141 é clara que as emendas têm que passar pelo Conselho. Então, o prefeito só regulamentou essa situação. Só que alertar o Conselho, seguinte, gente, uma vez nós tivemos reunião e o doutor Felipe Carlos teve uma reunião e ele falou: olha, é bom vocês prestarem atenção em tudo que vocês aprovam, porque o Ministério Público pode interpelar o conselheiro municipal de saúde por negligência, por várias coisas. Então, eu estou só alertando, porque eu fui alertado e foi muito bem isso, essa informação. Foi o doutor Felipe Carlos, se eu errar também, eu corrigir, que ele era promotor de saúde. Viu? Obrigado, Fábio. Algum conselheiro mais quer usar a palavra? Eu só quero aproveitar como pessoa da presidência. Nós estamos com o planejamento de fazer o nosso plano de trabalho, o planejamento estratégico na gestão 2026-2029. Os conselheiros vão receber um formulário do Google Forms para preencher, para fazer tanto uma questão de o que ele tem sentido em relação ao conselho, quanto aquilo que ele gostaria que fosse abordado também. Então, pautas, quais são as linhas e os trabalhos que nós vamos fazer, questão do conselho locais, então vocês podem colocar tudo lá para que a gente possa fazer esse levantamento. E a partir desse levantamento nós vamos fazer um seminário de planejamento estratégico participativo do conselho, certo? Então, através desses dados nós vamos fazer o planejamento e coletivamente nós vamos definir quais são as prioridades e quais vão ser as pautas e como nós vamos tratar essas pautas, tudo bem? Eu acho que a gente ganha muito isso, né, Roberto? O planejamento com todos, porque às vezes a gente tem dúvidas, tanto de formação. Um dos grandes problemas que nós mencionamos no Conselho é que o Conselho não tem uma estrutura técnica do Conselho. Nós não temos pessoas especializadas para nos informar sobre diversos assuntos que nós abordamos aqui. Nós não temos o conhecimento desses assuntos, das leis, das políticas públicas, de todas essas estruturas que o sistema de saúde exige. Eu passo agora para o nosso ponto de pauta. Apresentação, discussão e aprovação das emendas parlamentares destinadas à Secretaria Municipal de Saúde. Pessoal, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a Fábio, nosso presidente do conselho, cumprimentar todo mundo na mesa, os conselheiros que estão presentes, também os demais colegas de trabalho. Agradecer a todos, principalmente por Fábio, por terem aceitado o convite de a gente fazer uma reunião extraordinária de forma até intempestiva, mas é porque a gente precisava realmente trazer esse debate aqui para vocês, para a gente discutir essas questões e colocar para aprovação. Então, como foi bem dito, o município publicou recentemente o decreto, que coloca essa obrigatoriedade das emendas serem aprovadas no Conselho,
Roberto disse muito bem, não obedece ao prefeito. É um mecanismo de dar transparência e nós somos totalmente favoráveis a isso. A gestão realmente quer trabalhar com transparência. Por isso que na sexta-feira, quando eu ainda estava substituindo o secretário, a função de secretário, eu pedi para a Márcia, todas as emendas, a relação das emendas, pedi para colocar todas as informações necessárias para que vocês tenham ciência de tudo, valores, qual é o deputado que indicou a emenda, qual é o partido do deputado, para que é essa emenda, o número da emenda está ali. A gente quer ser transparente, né, em relação a esse processo. Então, eu vou passar para vocês de forma rápida as emendas, porque já está no celular também, seria um pouco maçante eu ir uma por uma, né? Então, eu vou colocar para vocês em linhas gerais o que são as informações que estão aqui. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me perguntar. Márcia, nossa técnica, está aí do lado da Roberta, ela pode tirar dúvidas também. O nosso objetivo é que vocês saibam. Acho que não é massa. Você quer ficar cá, Márcia? O objetivo é que vocês saibam os valores para qual finalidade que o recurso vai ser utilizado. Então, por que a gente queria que fosse hoje, né? Essa reunião fosse hoje, já assim. Porque tem então um prazo para execução e a parte do setor de finanças precisa de um prazo para caminhar todos os processos. E aí, a gente precisa, em uma semana, seria vamos dizer assim, um prazo grande para a gente perder, vamos dizer assim, para executar isso, né? Então, eu não sei se vocês ver direito aqui. Deixa eu pegar aqui vocês querem que eu vou colocando linha por linha? Vocês querem que eu coloque vamos dizer assim, porque a gente tem emenda de bancada aqui, tem emenda individual, e eu poderia colocar os valores e já mostrar para vocês o. Oi? Olha, eu vou ler aqui então, por enquanto, Márcio colocou. Você não consegue diminuir ela, Márcio, para que a gente consiga ver uma linha inteira? É porque está muito pequeno. E o pessoal acompanhar lá atrás fica difícil. Fica difícil, né? Então, abram nos celulares aí, gente, PDF que eu mandei para vocês, que falam, que eu vou fazer uma pergunta para vocês entenderem. Então, a primeira emenda aqui mesmo é uma emenda de R$200 mil do deputado Aécio Neves, destinado ao Hospital Haroldo Torinho. É um recurso que teria de ser executado, vai ser executado, né? Destinado para isso, para alta complexidade, para procedimentos clínicos e cirúrgicos. Da média e alta complexidade, está aqui, ó, custeio de MAC. É um recurso do MAC, né, da média e alta, para ser utilizado para custeio. Então, o prestador, por exemplo, não pode comprar equipamento de engenheiro, ele pode executar procedimentos e outras coisas com isso. Então, por exemplo, a outra emenda, a segunda, isso, material médico hospitalar. A segunda, por exemplo, é de Duda Salabé, também com a Haroldo Torinho, R$300 mil. Também é para complexidade, procedimentos clínicos cirúrgicos. Aí, nesse caso, é uma emenda para medicamentos. A terceira, R$200 mil, uma emenda de Domínio Sávio, também com a Haroldo Torinho, para material de higiene e descartáveis. Aí, a gente seguindo tudo, nesse primeiro bloco, a gente tem aqui, um valor total, gente, de R$6.550.000. Essas aí são as mesmas, são bancadas. As individuais, que é o nome do deputado, são as individuais. E aí, a gente entra no segundo bloco aí, na segunda página, foi? Pode ir. Claro. Só que eu queria entender se a lei da imobiliária, onde é que é esse serviço aqui da imobiliária do Mário Ribeiro? Mário Ribeiro. Tem que mostrar imobiliário e dois prestadores, né? Tem imobiliário, pode ser que seja interno, né? Aí na penúltima, Pinheirinho. PP.
Mar Ribeiro, R$300.000, alta complexidade. Queimados, hemodiálise e ortopedia, também média complexidade para procedimento cirúrgico. Eu só queria deixar essa hemodiálise aí, se é inteira, porque pode ser procedimento. eles não têm prestador, também não são prestadores. Pode ser hemodiálise à beira-leito, nesse meu período. O cenário todo de queimados. Eles fazem a beira-leito, hemodiálise. Claro, hemodiálise, como assim? Hemodiálise, como é que é feita essa hemodiálise lá? Leite de UTI. Eu não sou de enfermagem, então eu posso falar besteira aqui, você pode corrigir, mas não importa não. Leite UTI. Leva a máquina até o paciente. A UTI leva a máquina do paciente. Faz no leito, o paciente está internado. Se tiverem alguma outra dúvida em relação a esse primeiro bloco, vocês podem me falar para a gente. Esse plano de trabalho aqui, para nós está parecendo assim, material de higiene. Plano de trabalho. Ele existe em algum lugar que se eu querer ver qual é o pé? Como é que é esse plano de trabalho? Márcia vai esclarecer. Essas informações aqui, tanto da política quanto do plano de trabalho, as emendas parlamentares federais, hoje, a forma de cadastro dela é dentro do próprio sistema do InvestSUS, que é o sistema de captação de recursos do Fundo Nacional de Saúde. Lá que são disponibilizadas todas as emendas parlamentares, a gente recebe o ofício do parlamentar com a destinação para qual o hospital é, a gente entra lá no sistema e aí lá vai ter disponível todas as políticas que são financiadas pelo Ministério da Saúde durante aquele ano por emenda parlamentar. Eu fiz um modelo do plano de trabalho de acordo com o sistema, e aí dentro do sistema a gente vai ter lá como financiadas alta complexidade, por exemplo. Dentro da alta complexidade a gente vai ter AVC, queimado. Eu estou vendo especificamente ao plano de. Não vou chegar lá. E aí, dentro, você escolhe a política que você quer usar o recurso. Dentro dessa política, você vai definir qual vai ser a natureza de despesa. A natureza de despesa vai ser material de consumo. Ok. Aí o Ministério, ele quer saber, você vai usar material de consumo. E o que você vai entregar de serviço? Aí você vai entregar de serviço aumento da produção, por exemplo, de cirurgia de AVC. Não existe uma exigência de qual material? Não. Essa exigência não tem. O Ministério não obriga. A instituição tem que fazer o plano de trabalho. Aí estou pensando que esse plano de trabalho que eu entendo era da instituição, não é? Isso. Faz o trabalho e também vai usar a prova. Isso. Lembrando que todas essas emendas aqui, antes de chegar aqui, elas foram inseridas, todas essas informações inseridas dentro do InvestSUS, analisadas e aprovadas pelo Ministério da Saúde. Qualquer uma dessas aqui, se a gente solicitar o plano de trabalho, aí a instituição tem um plano de trabalho que foi apresentado à secretaria, Sim, ele existe. sim. Tem um plano de trabalho com o parecer favorável do Ministério. Hoje, gente, acontece o seguinte, tem uma lei que ela vem regulamentar todas as transferências de emendas parlamentares, de dotações do recurso público, que é a 13.019, que chama Marco Regulatório de Sociedade Civil. Ela pega um pouquinho essas entidades, que são os hospitais conveniados ao município, que fazem prestação de serviço. Então, há uma transparência no processo. Então, toda e qualquer emenda, todo e qualquer recurso vindo do Ministério ou do Parlamento para os prestadores de serviço do município, tem que passar pela Prefeitura e, obrigatoriamente, o Conselho precisa dar aval para que essas entidades elas possam receber esse recurso. Então, há um processo muito burocrático, muito seguro, que o prestador faz plano de trabalho com o que ele quer. Eu vou lá, sou prestador de serviço, vou lá em Brasília, converso com os deputados, senadores, e falo, eu estou precisando da minha unidade tal deste serviço, eu preciso complementar, não estou tendo recurso, eu não posso fazer, então eu queria uma emenda parlamentar. O deputado tal vai me dar esse recurso, e aí eu tenho que falar, Prefeitura de Montes Claros, Conselho da Saúde, eu preciso da autorização para poder estar recebendo esse recurso. E aí, o que a Secretaria faz? Solicita o plano de trabalho. Depois, esse serviço, depois de pactuado e executado,
são agora metodologias utilizadas a partir de 2014 que dão essa transparência na captação de recursos também na saúde. Ou a minha limitação para me permitir entender, ou você entender minha pergunta. O que eu entendo? Quando que eu entendo plano de trabalho? O plano de trabalho é o seguinte, é medicamento, não vou comprar tal, para isso. É isso que eu quero saber. Se eu precisar procurar. Tem descrito com valor, com dotação orçamentária, tudo. Então, se existe. Mas aí, só eu vou procurar. Os que estão no sistema são as federais, né, Márcio? É. As estaduais, elas só estão nos processos de INEX, que estão no setor de licitações da prefeitura. De fato, não é publicado no site hoje. Esse ano, nós ainda não, já foi publicado pelo Estado as emendas, mas nós ainda não recebemos todos os planos dos hospitais, porque não estão sendo aprovados ainda. Mas, de acordo com o decreto municipal, todos os planos, a partir agora de 2016, 2021, vão ter, assim que tiver qualquer execução em 2026, os planos terão que ser publicados no portal de transparência da prefeitura. Inclusive, lá já tem até alguns planos. Todas as emendas, o motivo principal dessas emendas estarem passando por todos os setores do Ministério da Saúde até no município hoje, é para garantir a rastreabilidade das emendas, de acordo com a DPF 854 do Supremo Tribunal Federal. A pergunta é que ela está muito em cima da preocupação, sabe? Porque é o seguinte, a gente vê muito, eu gosto de ter falado no começo, a gente vê muito, talvez esse cirurgia não pode ser feito porque não tem o material, porque o material é caro. Aí nós vamos saber, esse material está dentro da emenda que você recebeu tal época, o que se dá tem que fazer, é essa a questão, entendeu? É só por isso, não está tranquilo. Eu concordo com você, Roberto. E agora a gente começa a ter uma questão mais clara também, até para a gente poder procurar, né? Acho que esse momento, essa planilha aqui, ela nos garante a possibilidade de procurar as questões. Antes a gente não tinha nem essa como fazer, é muito, uma cidade como Montes Claros, a quantidade de emendas que são colocadas aqui, que são destinadas à saúde, é imenso, tem um número muito grande. Às vezes a gente nem sabia que essas emendas estavam chegando, e elas entravam dentro do bolo daquilo que a gente já tinha pactuado, né? Às vezes a gente já tinha pactuado algo e a pessoa, a gente não sabia se era da emenda ou se era daquilo que a gente tinha pactuado. Às vezes ela recebe emenda para fazer algo que ele tinha pactuado e não está fazendo. Então isso, com o tempo, nós vamos conseguir fazer esse filtro melhor, né? Acho que hoje a gente não tem essa capacidade de fazer esse filtro, porque ainda é muito novo para nós, mas com certeza nós vamos organizar a nossa equipe. Acho que a equipe cada dia fica mais qualificada, nós vamos ter mais processo de formação, para que a gente possa ter realmente um olhar diferente, falar, emenda tal, está sendo realizado, como está sendo realizado esse plano, nós vamos receber, hoje, quem sabe uma próxima, a gente já receba essas emendas, um plano já, qual é o plano? A gente pode solicitar também, né, que a gente receba o plano dessa emenda aqui, qual é o plano de trabalho, né? Dessa vez agora, como uma questão mais de urgência primeira, nós vamos ter esse olhar, mas vamos aperfeiçoando, não é? Pessoal, vou terminar por aqui mesmo sentado. Acho que é melhor, porque eu já sei que já vejo aqui. E aí, gente, na segunda página para baixo, a gente já tem as emendas bancadas de Minas, né? Porque os valores seguem a mesma linha de raciocínio, a mesma organização das informações. A gente só precisa ficar atento que, quando a gente coloca para vocês ali o nome da política, que ele vai ter que usar o recurso, para indicar que, embora seja recurso de emenda, ele tem que usar dentro das políticas do SUS vigente, né? Para potencializar a política, para melhorar o acesso, para aumentar o número de procedimentos, esse tipo de coisa. Então, para as de bancada, o valor total é R$ 6.194.856. Tem alguma dúvida em relação a essa parte aí? Na planilha, como está, a data do cadastro é a data que a emenda foi inserida no sistema.
Isso. E a data da parecer favorável foi o Ministério deu parecer. Isso. Então, parecer favorável é do Ministério. Do Ministério. Então ele aprovou que aquela emenda ela se encaixa naquela política e que o plano foi adequado às demandas que foram feitas. Exato. Então é isso que o Ministério está nos garantindo aqui por enquanto. Exatamente. E aí, gente, a pergunta fala foram boas as perguntas. Depois tem as emendas de comissão de assuntos sociais, então tem um valor de R$1 milhão para o Turim, também para utilizar dentro do programa agora para especialistas, no município do hospital, né, indicou que vai usar para pagamento de energia elétrica. Depois temos uma emenda também de comissão da saúde, no valor de 295 mil da Santa Casa. O hospital informou que vai usar a rede Amin para a organização dos serviços. É isso. Acho que finalizou, né? Se alguém tiver alguma outra dúvida, pode perguntar, a gente está aqui para conversar mesmo. É uma questão nova. Eu vejo que a partir de agora vai ser uma pauta recorrente do Conselho, que a gente tem uma legislação do município colocando essa obrigatoriedade, e com o tempo a gente vai tratar esse assunto com mais tranquilidade. Né? As emendas já foram frutos, né? já foi fruto de muita discussão por conta da questão de você utilizar elas da melhor forma possível, né? O recurso que é do governo. Mas a gente vê que aqui nesse contexto aqui está bem delimitado para utilizar os programas, né? Das políticas normalmente existentes. Eu vejo que a gente tem uma rastreabilidade, tem um controle, né? do que é necessário controlar e conhecer. E eu vejo que é tranquilo para a gente dar uma decisão aqui em relação ao uso disso. Caso, por exemplo, aconteça de uma emenda, por exemplo, não for aprovada e não poder ser utilizada, eu acho que pode voltar para o Ministério, Márcia, para ser refeita a proposta, só para a gente esclarecer. É devolução. Devolução mesmo. A partir de 2026, já toda a portaria de emenda individual 10.247, a partir do dia de recebimento do recurso na conta do Fundo Municipal de Saúde, nós temos 30 dias para repassar para o prestador. Se esse recurso não for repassado em 30 dias, acho que 3 ou 4 dias o Ministério já está notificando o município. E em 45 dias o recurso ele é devolvido para o Ministério. Por isso, o motivo dessa reunião tão rápida, nós ainda estamos dentro da janela de cadastro de parlamentares federais, aqui não estão todos ainda temos em número de comissão da saúde a serem cadastradas, que foram disponibilizadas na sexta-feira. Se tiver mais alguma informação que vocês queiram que seja colocada na planilha, vocês podem falar que eu vou tentar adequar para ficar mais claro para vocês na hora de analisar. Essa portaria também, ela vem com várias regras, eu não sei se vocês chegaram a ver, em relação às contas individuais, tanto para nós, da Secretaria de Alimentação, o Ministério já abre uma conta individual, o hospital também tem que executar uma conta individual, exatamente para não ter dúvidas de como foi utilizado o recurso. Ele tem que estar o Ministério, nós não abrimos conta. Nós, aqui da Secretaria, o próprio Ministério que abre as contas, então, para cada proposta dessa aqui, é uma conta. Então, o único movimento que nós podemos fazer para a conta que é de repasse é sair da nossa conta para a conta do hospital. E o hospital, a única movimentação que ele pode fazer é pagando os serviços ou os materiais que ele vai adquirir. Não pode transferir para outra conta dele. E se ele não gasta, e o que ele não usa, ele tem que devolver. ele tem um prazo de devolver de acordo com o plano, você sabe? De acordo com o contrato. Geralmente. Recursos de custeio do Ministério da Saúde, ele não tem um prazo definido de execução. Então, o que o Ministério entende é que se aquele recurso foi programado, ele foi programado para gastar naquele ano, então, no máximo, no próximo ano, esse recurso já tenha sido executado. Mas, para nós, da Secretaria, a execução do recurso é o repasse para o prestador e o acompanhamento.
presidente. Por que eu perguntei Márcia sobre essa questão? Caso alguma emenda não seja aprovada, o que acontece? É só para alertarmos que, caso não seja aprovado, eu acho que é um perda para o município, uma perda para a saúde, né? Um recurso que volta, né? Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. E da próxima vez, Fábio, talvez a gente vá trabalhar no sentido de encaminhar os planos de trabalho que a gente conseguir, ou então o espelho, nós encaminhamos o espelho, né? Talvez a gente vá transformar esses espelhos das propostas em um PDF também que vai ser encaminhado para vocês. Nós não mandamos dessa vez porque seria quase 50 páginas, né? Para vocês verem, então seria muito documento. Então a gente preferiu fazer esse resumo. Porque aqui também está as principais informações estão aqui, mas da próxima vez, se vocês quiserem, a gente encaminha espelho da proposta. Cada proposta é mais ou menos 2, 3 páginas, aí sai umas 50 páginas. Se o Conselho aprovar as emendas com uma observação de que com a pendência de ser enviado ao Conselho os planos de trabalho, eu não quero perder recursos. Nós podemos aprovar com o compromisso da gestão de encaminhamento. Acho que não precisa colocar essa ressalva, a gente coloca. Não aprova, é uma relação de compromisso. É uma relação de compromisso. Eu vou falar disso porque, só para todo mundo ter uma ideia, quando eu já pus todos os pais que vão ficar atrás, principalmente no Magneiro, teve muitos problemas de prestação de conta de emenda parlamentar, e eu já cansei de ver. Você tem uma ideia, vamos lá receber o recurso durante quase uns 10 anos, só para ilustrar, durante uns 10 anos de recurso, sabe para quê? Para a construção do mortão. Eu olhei lá, tem dinheiro para colocar o vestiário, iluminação num campo que não existe. Então, assim, se fosse feita uma fiscalização, tinha um grande jeito preso. Então, é importante a gente, o Conselho, ter esse cuidado. Então, eu concordo em função do tempo, perder recursos não tem sentido nenhum, você perder recursos, vai todo mundo precisando. Mas, agora, só para a gente organizar a nossa dinâmica, tá, Roberto? Nós vamos falar agora no microfone, porque está sendo gravado, tá certo? Eu sei que você que está fazendo as boas intervenções, eu queria que você ficasse mais na frente para facilitar. Tá bom? Hoje a todos, gostaria de trazer aqui algo que o nosso secretário trouxe, que seria interessante para as próximas discussões. E hoje a gente não sei como funciona, ele colocou sobre o processo de uma criação e manutenção de um portal de emendas parlamentares, que eu acho que é interessante você ter acesso, facilitaria essa informação para a gente não ficar buscando várias áreas, né? Seja com divulgação ampla e temporal das informações relativas. Eu não sei como que é feito hoje, mas seria interessante a gente ter esse mecanismo, não sei como que é, se existe esse portal de transparência só de emendas. O site da prefeitura e atualizado, a obrigatoriedade do plano de trabalho prévio antes da execução, a identificação completa da origem, destinação, execução financeira das emendas, a rastreabilidade ficou claro aqui para a gente, tem como a gente monitorar, tendo em vista que é aberto contas específicas para essas emendas. Então é muito mais fácil fazer a rastreabilidade. Se ela já existe, como que é feito, seria interessante apresentar. O acompanhamento sistêmico da execução física e financeira. Quem controla, se é a Controladoria Geral do município que faz essa relação, né? E, na ausência de transparência, a suspensão, né? Que não é legal, a gente sabe que emenda é muito importante para o município, mas, em caso que a gente encontrar que há desvio de finalidade, que a gente tenha um mecanismo adequado para fazer essa devolução ao Ministério da Saúde. Mas a forma que está no banco de trabalho. Eu ficar mais perto, é porque eu vai gravando. Eu estou com preocupação aqui, Fábio, quando é que nós vamos, em qual momento que o Conselho vai pactuar os procedimentos a serem executados? É muito importante ter um dia que vai, as emendas vieram, o serviço é esse, o serviço a ser prestado é esse e esse. Aí nós tem que ser pactuado, parece que envolve o órgão da Comissão de Contratualização, né, Órgão?
momento isso vai acontecer. Nós vamos fazer o planejamento nós vamos organizar as funções. Beleza, fala essas pactuações, elas são muito importantes, porque é na hora dessa, só para o conselho entender, fala que nessas pactuações, gente, a hora que nós temos condição, o conselho tem de exigir que os hospitais nos ofereçam um serviço que não oferece, é nessas horas, na hora que eles vão receber dinheiro, quem fala, tá beleza, não te dá o dinheiro, mas ultrassom de tal coisa que não faz, você quer que você faça? Quanto você vai fazer para nós? Então a gente pega e aproveita esse momento para a gente colocar colocando os hospitais para prestar serviço para a gente, aqueles que eles não gostam de prestar. É por isso que eu estou tentando ligar. O que acontece? Eu estou tomando a palavra porque eu sou especialista em captação de recursos, gente. Então eu trabalho com essa questão de captar, de executar e fazer prestação de contas. A gente tem que ter muita noção e clareza do seguinte: o prestador de serviços são os hospitais, fazem a captação de recursos. Esse recurso vem, a gente está autorizando o recebimento via Prefeitura Municipal do nosso caso. Igual a Márcia colocou, o recurso vai vir para um ponto específico do hospital. Mas antes disso, será feito, que é colocado um plano de trabalho que é apresentado à Secretaria de Saúde. Dentro da Secretaria de Saúde, quando o recurso for liberado lá para o Ministério, que nós não sabemos a data do Ministério, quem coloca, nós não temos noção do dia, tá? Não é o fazer no cronograma de atividades do Ministério, daquela pasta, daquela emenda, lá da Secretaria, não sabe que é uma dotação orçamentária dentro do Ministério especial, como é que ela vai ser? Ela vem. A partir disso, aí sim, há uma abertura para que nós, Secretaria, e eu falo, eu não sou funcionária pública, tá? Quero deixar bem claro que eu sou desse setor, eu sou usuário da diretora e representante, mas há uma transparência e aí sim a gente consegue visualizar. Quando o prestador de serviço, o tal X, vai fazer o plano, da energia, o Jonathan está até questionando que vai pagar energia ao doutorinho, está pedindo um mês, quanto que for o recurso, 1 milhão. Quando é que ele conta mensal lá do doutorinho? Aí a comissão de avaliação, de acompanhamento desse processo vai estar atento. Quem será a comissão? Representantes do poder público e da secretaria? É alguém da comissão nossa, igual o presidente nosso colocou que nós vamos fazer as novas comissões a partir desse pleito, para que a gente possa fazer o acompanhamento. Então, tem sim um portal de transparência dentro da secretaria do município de Bons Pratos, os quais serão publicizados. Mas os conselheiros têm toda a prerrogativa, de toda a autonomia de chegar e solicitar, né? Mas aí a gente vai solicitar via mesa diretora, com o protocolo, que é o conselho que pede. E aí nós vamos disponibilizar para os conselheiros através de uma normativa, de um protocolo claro, ok? Eu acho que você pode solicitar antes da chegada da emenda, porque senão não vai dar tempo. O conselho pode definir quais são os procedimentos, os gargalos, encaminhar para o gestor já encaminha bem técnico. A gente ia informar as instituições que em regra recebem as emendas, porque elas já têm a atenção de nos encaminhar com antecedência esse plano de trabalho. Ela vai captar o recurso, mas ela já manda para a gente para que a gente possa avaliar, certo? Acho que a gente pode pensar dessa forma também. Uma coisa importante é que o conselho é um órgão colegiado. Então a prerrogativa é do conselho. Então é sempre importante aos conselheiros que estão entrando novos na questão do conselho, é que é importante solicitar o conselho. Quer dizer, há uma necessidade de acompanhar um determinado serviço. Informa o conselho, porque é o conselho que tem a prerrogativa. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a prerrogativa do legislativo, que nós somos semelhantes ao legislativo, é da casa e não do parlamentar. Então, o parlamentar, quando ele está na ação individual, ele está na ação como cidadão, dando os direitos do cidadão e não os direitos da prerrogativa da casa. Tá certo? Então é importante que só a gente tenha esse cuidado para que a gente não perca. Todos nós, cidadãos brasileiros, temos o direito de fiscalizar o recurso dos todos. Agora, a prerrogativa de conselho
é do homem colegiado. Tá? E o diretor é aquele que faz a decisão encaminhamento. Pronto. Lascar. Vamos para a votação. Eu trabalho já há muito tempo com esses planos de trabalho, eles são executados pelas emendas parlamentares. Então, eu trabalho desde a época em que nós só sabíamos do recurso e repassávamos para os prestadores, sem plano de trabalho, sem fiscalização nenhuma. Então, ao longo do tempo, principalmente a partir da gestão de Humberto Souto, que a gente foi solicitando e fomos orientados, antes mesmo do Ministério da Saúde organizar esse fluxo de trabalho, nós fomos orientados pela Procuradoria de só repassar o recurso com o plano de trabalho. Então, só isso acontece de uns 10 anos para cá, que a gente solicita o plano de trabalho para a gente poder fiscalizar e orientar o próprio prestador. Agora, é importante, quando o Roberto fala da questão dos procedimentos, porque atualmente, nessas novas normativas das emendas parlamentares, o município já pode definir até um aumento de produção daqueles procedimentos que nós temos nas linhas assistenciais, certo? Então, quando eu falo isso, que seria interessante o Conselho já passar para a gestão, porque é muito rápido, quando chega para a massa cadastral, para a gente lançar no sistema, não dá tempo de fazer toda essa formalidade. Então, como o Conselho, através de Washington, que participa já das reuniões de contrato, nós estamos aí agora em vias de novo processo de contratualização, o Conselho pode deliberar para a gestão quais os procedimentos que ele gostaria que tivesse contemplado nessas emendas, certo? Então, esse documento já vai ficar com a área técnica, que a hora que o prestador chegar, você, o Conselho deliberou que a gente vai pactuar com esse dinheiro, mas nós vamos incluir. E pode incluir no sistema, naquele momento, qual é o procedimento. Não é massa? Porque aí depois o Ministério vai fiscalizar lá quando ele baixar a produção do hospital. Tá? Então eu acho que é muito importante isso, eu acho que é um passo muito grande, não só da implementação dos planos de trabalho, e vocês podem ter certeza que a gente fica lá fiscalizando, olha tudo que o prestador envia, devolve, pede para consertar. Que está aí, que ele já trabalhou lá nessa área dos Godinhos, que é um dos prestadores que mais recebe emenda. Então, a gente tem todo esse trabalho, mas entendemos ainda que precisamos avançar. Tá? Era isso. Pergunta, o recurso caiu quando? O recurso já caiu quando? Dia 11. A maioria das individuais. É de hoje a segunda, dia 7, na sexta-feira. Esse só para o próximo dia. Então, o recurso tem dia 11. 6 milhões? Não são individuais até o momento. As outras ainda não, né? Ainda não. O processo de formalização. Mas então a gente estaria aprovando, se o prêmio concordar, tanto as individuais quanto as coletivas. Todas essas já foram aprovadas pelo Ministério. Então, elas vão ser pagas. Vão ser pagas, ainda não chegou o recurso, né? Elas ainda são pagas antes do início do período eleitoral. Só uma dúvida que eu não tive acesso, ninguém teve acesso aos planos. Os planos de trabalho das instituições, elas definem o tempo para gasto ou não? O tempo para gasto é definido no contrato. Definido no contrato, às vezes, como são federais, eles não definem a temporalidade. Então, pode gastar, dependendo do contrato, ele tem que renovar de 12 em 12 meses. Se ele não conseguir gastar naquele período. A partir que você firma um instrumento administrativo, aí você dá 12 meses. Se ele não conseguiu, ele vai prorrogar mais 12 meses. E assim sucessivamente até terminar o período. Então, cada emenda é um contrato? Cada emenda tem um contrato.
Mais alguma dúvida? Nós, tudo bem? Eu acho que eu não consigo falar o suficiente para pegar não. Mas exato, na cabeça. Nós estamos aqui aprovando, discutindo sobre o novo fluxo de aprovação das emendas, que é um repasse obrigatório. O município não tem grande. É um repasse obrigatório por lei. Ou a gente está aprovando, aí criando espaço para o conselho dar palpite nos planos de trabalho. Não, nós não estamos falando palpite no nosso trabalho. Eu falo com o nome dele, sim, eu gostaria, com certeza, palpite. Conhecer. A gente vai fazer a sugestão nosso dentro da perspectiva do contrato do município fazer com as instituições. Porque a questão da emenda é muito uma relação serviço com deputado, uma relação de muita afinidade, né, desse ponto. Então, a nossa não tem essa questão dessa afinidade, nós temos um ponto de querer, nós queremos isso aqui, né, porque a instituição, ela tem, eu falo assim, ela tem que pensar naquilo que é bom para ela, e as emendas ela vai buscar naquilo que é bom para ela, naquilo que ela vai trabalhar com maior tranquilidade e receber um recurso legal. Nós não, nós queremos isso aqui. É diferente, nós vamos representar aquilo que tá vindo para cá, então você vem para cá. Porque eu estive com um gestor essa semana passada, e falou assim, as emendas agora, nesse formato que vai vir, eu vou me atrapalhar na hora de eu prestar conta. Porque eu não vou conseguir bater algumas metas, porque as emendas vêm nas coisas que eu já faço. Então eu vou ter que repactuar outras questões. Porque se ele faz aqui, ele recebe emenda para X cirurgia, mas ele só tem capacidade de fazer a X cirurgia, aquilo que ele pactuou, o município ele não vai cumprir, porque ele está na emenda. Então vai ter que repactuar. É por isso que eu estou vendo especial, eles podem jogar lá. Então, por isso a gente precisa ter essa relação. Isso que fala hoje, gente, é muito importante. Só para ilustrar um pouquinho, a gestão, essa nova gestão mesmo, ela trabalha muito com a questão da parceria. Então, a gente entende que é uma captação de recursos do prestador, mas com essas novas normativas, eu acredito que vocês também leram, todas as portarias, nós temos que pactuar aquilo que nós vamos ampliar, não só aquilo que a gente já tem dentro do contrato. Então, isso para mim está muito claro na nova normativa desse ano de 2026. E o que Fábio colocou é muito importante. Ainda nós não temos nessa totalidade, por isso que a gente está pedindo a ajuda do Conselho, em que a gente possa pactuar também os procedimentos que a gente tem para as vias especiais. Isso tem que ser logo. E o Conselho, ele é parceiro, também junto com a gestão e junto com os prestadores. Então, ele não dá só palpite, não. Ele demanda mesmo para a gente fazer, tá? Sim. Nós não temos um trabalho, né? Não está fácil, não. Não está fácil essas coisas, não, né? Nós temos plena convicção que o nosso pleno vai dar conta de acompanhar todos esses processos. Estão todos elucidados, todo mundo esclarecido dentro dos pontos que nós mencionamos. Podem vir para a votação? Quer falar? Eu acho que, analisando aqui, é uma crítica que eu sempre fiz para o Conselho, o absurdo que é de investimento na alta complexidade. A gente precisa rever esse modelo. É um modelo que apregoa que todo mundo precisa ir para a UTI. É isso que fala, porque a UTI é cara e ela paga melhor. Então, eu acho que a gente precisa rever dentro dessas políticas, porque aqui só tem alta complexidade, eu não vi médico de complexidade. Eu não vi promoção de prevenção, eu não vi exame de diagnósticos que está na média complexidade. Então, que a gente fique atento a essa demanda de fugir desse cenário que é caro, custoso e não resolve o problema. Tá? Não. Vamos para a votação? Conselheiros, vamos aqui primeiro levantar a mão.
Os conselheiros efetivos, por favor. Os suplentes que estão substituindo os efetivos. Está substituindo, né? Não, Dani é titular. Então, vamos lá. Vamos falar de novo quem são os conselheiros efetivos. Bota para nós aí, secretário. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 14. É mais que essa verdade. 14. Conta comigo, hein? Agora os conselheiros suplentes que estão substituindo os efetivos. Fala titular e suplente para ficar mais fácil? Não, mas não é suplente. São 16 votos. Tá certo? São necessários 11 para. Mas nós estamos 16. Nosso quórum, 16 conselheiros, 16 instituições representadas. Então, quem é favorável, né, à aprovação da disponibilidade de recurso para o cumprimento das emendas parlamentares, conforme o que foi apresentado aqui na planilha, mantenha a mão elevada. Pode contar. Então, 16. Fala agora, não foi maneira de comissão aprovada. Nós queremos ver quem aprovou. Eu sei, mano. Tá, permaneça comissão aprovada. E assim, uma questão de compromisso com a gestão, o prazo, nós vamos dar um prazo de 15 dias para vocês apresentarem para a gente os planos de trabalho. Tudo bem? Aí eu quero que você mande um plano de trabalho para a gente. Dá tempo, não dá? Não, mas o negócio aqui é. Aí eu quero que coloque qual é. Dentro dessa mesmo formato aqui, a forma individual, cada plano. Tá certo? Manda todo mundo. Como a gente já tem a planilha aqui, aí o Roberto fala assim, quero ver tal, é mais fácil aí de forma individual, tá bom? Então a gente vai fazer dessa forma. Combinado? Eu devo convocá-los para outra reunião extraordinária, provavelmente no final do mês, tá? RDQA, dia 26. Tem o RDQA, que vai ter, e nós vamos fazer também uma reunião extraordinária para iniciar o processo do planejamento do plano de trabalho. Tudo bem? Foi muito bom. Vamos encerrar. Algum conselheiro, alguma palavra? Considerações finais? Eu só gostaria de agradecer a vocês novamente pela troca, principalmente da parte de fato, de nós, de outros conselheiros, de acatar o pedido da gestão, fiz uma reunião extra, foi rápido, de 6 para 5, mas como era uma pauta importante, a gente viu que não seria possível a gente deixar para depois. É só isso e reforçar mesmo agradecimento. Aproveitando também agradecer a todos os presidente, só um instante. Lembra o pessoal que quer participar da reunião de apresentação do RDQA, que vai ser quinta-feira, dia 21, aqui na sala do Conselho. Aí é na sala do Conselho. Quinta, 14 horas. Vai, conselheiro que tem intenção de participar da reunião da discussão do RDQA, né, a comissão que vai ser criada para fazer essa discussão, coloca lá no grupo, eu vou ter que portalear, tá certo? Não, eu vou ter que portalear, tá? Vou portalear. Quem vai participar? Então, quem tiver interesse, me fala para eu poder portalear. Dia 21, né? 21, quinta-feira, 14 horas, na sala do Conselho. Quero agradecer a disponibilidade de todos os conselheiros. Estou muito feliz na reunião extraordinária aqui na Secretaria, sabendo das dificuldades que é o acesso para nós, conselheiros, estar aqui, numa segunda-feira, às 10 horas da manhã. Eu quero agradecer a todos pelo compromisso
e disponibilidade em cumprir e ajudar os nossos sistemas de saúde. Eu só poderia fazer hoje a reunião, porque daqui 1h30 eu estou em viagem. Então, agradeço e encerro o debate na nossa reunião. Algum conselheiro que não tomou posse, Ô, Farley, vai precisar da deliberação, tem que ir para hoje, tem que falar com a Alexandre. Vai, espera lá, fala do Conselho de Saúde, do Conselho de Saúde, entra na reunião. Ô, Farley, fala no microfone aí que tem um café e que a Aniele comprou um bolo, tá lá na sala do Conselho. Aniele. A gente vira pro cara e fala, então tá, nós vamos tratar todos, não vamos provar o seu. Você vai comer o cara, já não sei, Eu acho que